Boa noite, gente. A paz do Senhor. Tudo bem? Eu queria te conhecer essa noite. A menina perguntou, eu estava vendo aqui culto bilíngue, né? Vocês têm culto bilíngue. A menina perguntou qual que vai ser o tema da mensagem de hoje. Eu falei, what's your name? Aí ela me respondeu o nome dela. Eu falei, não, é o tema mesmo. E Deus já confirmou que realmente Ele quer falar sobre isso essa noite com você. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Araújo. Sou mais conhecido como Pastorzão. Sou muito famoso na internet. Quem aqui está inscrito no canal do Pastorzão? Aí, ó, 6 pessoas, viu? Sou bem famoso mesmo na internet. Deus me deu a ferramenta, o humor, que eu não considero como um ministério, mas como uma ferramenta de identificação e transformação. Hoje eu não vou fazer stand-up, hoje eu não vou fazer piada. Graças a Deus a gente vai ter muitas datas aí, eu acho que o menino vai pôr aí no telão, porque nós é chique. Eu vou estar em vários outros Bolas de Neve, até dia 26, eu acho, de março. Eu estarei em Bolas de Neve por aqui pelo Paraná. Se você quiser ver o stand-up, você está convidado, convidada, se não tiver culto ou se não tiver célula. Não me complique, por favor. E para te conhecer, eu queria pedir uma coisa. Como o tema chama What's Your Name? Eu queria perguntar, qual é seu nome, tá? Eu vou contar até 3, você fala o seu nome mais alto que você puder, porque eu quero te conhecer essa noite, tá bom? 1, 2, 3. Teve uma ali, eu não consegui entender. 1, 2, 3. Prazer. Meu nome é Daniel Araújo. Daniel Araújo, eu sempre tive problema com meu nome, pastora. Por causa da Daniela Araújo. Então, quando as pessoas iam me marcar no Instagram, colocava Daniel Araújo, tudo junto. Então, várias vezes eu recebi ligações. Você vai estar num estádio, você vai estar em... Olha, Deus está bradando na sua vida. Mas era Dani, não era eu. Eu continuava em casa, desempregado. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Deus é tão maravilhoso que, às vezes você acha que tudo é combinado aqui antes, né? Impressionante que o testemunho que a irmã deu, que ela falou sobre o cego, sobre a cura, é a mensagem que eu trouxe hoje para você. Qual é o seu nome? Eu queria falar sobre um personagem da Bíblia muito conhecido, Bartimeu. Todos aqui já viram essa história? Sim? Quem não viu ainda? Você não viu? Nem ele. Marcos 10. Alguns pegaram. Marcos 10, versículo 46. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreendiam e mandavam que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão, tem pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou, lançando a sua capa, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Vá, você está curado, porque a sua fé te salvou. No mesmo instante, Bartimeu começou a enxergar e foi seguir Jesus no caminho. Essa história é muito interessante, porque existem alguns pontos que é muito importante você estudar, é muito importante você mergulhar na palavra. Porque Deus, Ele é tão especial que Ele coloca algumas cerejinhas e alguns detalhes nas passagens. Por isso que a palavra dEle se renova a cada manhã. E quando você começa a ler, você começa a perceber coisas que Deus coloca que você nem imagina.
Muitos aqui já ouviram essa história do cego Bartimeu, que estava à beira do caminho. Ele estava à beira do caminho. Quando Jesus passa, ele ouve que Jesus de Nazaré está passando. Esse foi o nome, porque é o que está escrito aqui, eu imagino que na sua versão também. Quando ele ouve que Jesus de Nazaré está passando, ele começa a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A palavra diz Bartimeu, porque a palavra bar, quando sempre começava com a palavra bar, significava filho de alguma coisa. Bartimeu, ele era filho de Timeu. Não existe na Bíblia a história de Timeu, só existe a história do Bartimeu. Mas era muito interessante, porque tinha que fazer parte disso. Por que filho? Porque realmente a nossa parentela é importante. Saber de onde a gente veio é importante. Por muito tempo eu não era Daniel, por muito tempo eu não era o pastorzão, por muito tempo eu era o filho de pastor. E o filho de pastor, ele é sempre cobrado, ele é sempre judiado, ele nunca pode errar, ele nunca pode fracassar. E o tempo inteiro, o mundo, o tempo inteiro a multidão está nos dando nomes que não nos pertencem. Porque muito mais do que o filho da fulana, o filho do ciclano, o sobrinho ou o neto de alguém, Jesus quer ter uma experiência com você, diferente. Ele quer ter uma experiência única. Talvez você pode ter sido realmente o filho de um pastor, de um intercessor. Você pode ser a mulher do pastor. Não, olha, o marido da intercessora. Não, olha, o primo do menino do louvor. Você pode ser muita coisa, mas Jesus, ele te chama pelo seu nome. Ele te chama pelo seu nome. Ele não te chama pelo seu apelido. Ele não chama pelo seu defeito. Ele não te chama pela sua deficiência. Nós lendo aqui, nós vimos tudo isso. Havia um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, que quando ouviu falar o nome Jesus de Nazaré, começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão imediatamente começa a tentar calar o tempo inteiro. Só que se você imaginar, para imaginar comigo, no meio de uma multidão, será que estava silêncio? No meio de uma multidão, será que já não tinha barulho suficiente? Por que justo com ele? Por que queriam calar só aquele homem? Porque às vezes você também não consegue entender, porque às vezes as pessoas querem te calar no meio de todo mundo falando. Por que as pessoas não dão atenção, não dão valor, não te conhecem, não te reconhecem mesmo no meio da multidão? O que você precisa entender é que Bartimeu, ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, mas quando ele chamou Jesus, ele não chamou Jesus de Nazaré, tem compaixão de mim. Ele chamou Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque para aquele cego, Jesus não era só um profeta, Jesus não era só um milagreiro, Jesus não era só um cara bacana ou um cara popular. Jesus era o próprio Deus, Jesus era filho de Deus, e ele não podia perder essa oportunidade. Só que a multidão se incomoda com isso. Então talvez o dia que você começar a clamar realmente o nome de Jesus, não como se ele fosse um objeto que desce no domingo e volta no domingo, e a semana inteira ele te larga sozinho. Eu tenho certeza que a multidão vai começar a fazer de tudo para tentar te calar, para tentar te parar. Mas o milagre já começou, porque Jesus ouviu a sua voz. Quando Jesus ouve a nossa voz, ele fala: traz o cego para cá. Aí a Bíblia fala que quando a multidão fala assim: coragem, levanta, Jesus está te chamando. A Bíblia diz que ele saltou e lançou de si a sua capa. Por que a Bíblia tinha que falar lançou de si a sua capa? Qual que era o significado da capa? Aquela capa era o que protegia aquele homem. Aquela capa era o que conseguia diferenciá-lo das outras pessoas, porque aquela capa significava: ele é um cego, ele é mendigo, ele é miserável, ele é um marginal, porque ele estava à margem, ele estava à beira, ele estava marginalizado. Aquela capa significava que ele era um cego, que ele era um mendigo. Ele precisava daquela capa para se proteger do frio, da chuva. Só que quando Jesus fala: pode trazê-lo,
Quando a multidão fala, pode ir, a primeira coisa que ele faz é lançar a capa dele. O milagre começou aí. Não começou quando ele foi falar com Jesus, mas quando ele tirou o rótulo, quando ele tirou o nome que a multidão deu para ele. Porque a partir daquela hora, ele não era mais cego, ele não era mais miserável, mas ele era curado, ele era lavado, remido por Jesus, o filho de Davi, que estava ali. Ele não podia perder essa oportunidade por nada. Muitos estiveram aqui ontem e eu falei muito sobre bullying, porque a vida inteira eu tive vários nomes. Eu tive muitos adjetivos para ser chamado, porque eu sempre fui, desde sempre, evangélico, pobre, gordo, canhoto e daltônico. Só nomes tops eu tinha. Ninguém me chamava pelo meu nome, porque infelizmente o obeso ele vira um ponto de referência. Né? Quando você pergunta, sabe onde fica a rua tal? Sim, sabe onde está aquele gordo? Depois dele à direita. Você começa a virar referência. Porque infelizmente os nossos defeitos eles sobressaem muito mais do que as nossas qualidades. O que aparenta parece muito mais do que as nossas qualidades. Mas Deus é diferente. Deus não olha para a aparência, Ele olha para a sua essência. Então Ele via muito mais do que um cego, um mendigo, um marginalizado. Ele via uma pessoa curada, salva, e foi por esse cego que ele se entregou na cruz do Calvário. Qual é a capa que você tem carregado? Qual é o rótulo que você carrega? Talvez o seu nome, por muito tempo, possa ter sido parecido com o meu. Por muito tempo eu fui chamado de incapaz, por muito tempo eu fui chamado de sonhador, por muito tempo eu fui chamado de sem noção, por muito tempo eu fui chamado de engraçadinho, porque dentro da igreja eu não podia brincar, porque dentro da igreja a gente não pode fazer coisa diferente, porque dentro da igreja não pode ter uma prancha, porque dentro da igreja não pode ensinar luta, porque dentro da igreja não pode. Porque o tempo inteiro a multidão quer te parar e a multidão quer te calar. Mas Jesus, Ele usa as nossas diferenças e Ele quer usar a sua diferença, porque Ele não te vê com uma capa e você não precisa de nenhuma capa. Você precisa da presença dEle dentro de você. Quando a gente tem a presença dEle, a gente não precisa ficar desesperado buscando coberturas o tempo inteiro, porque o sangue dEle já nos cobre. E hoje Ele já não nos vê como pecadores. Em Romanos 5 ele diz, assim como por um só homem, todos foram feitos pecadores, por um só homem, todos foram feitos justificados. Talvez por algum tempo você foi calado pela multidão, porque falaram assim, não, você não pode. Você não é capaz. Não, você não sabe fazer. Não, você tem muitos pecados. Não, você é muito nervosinho, muito pavio curto. Não, você é muito problemático. Não, você não tem condições de fazer. É isso que a multidão sempre vai fazer. Não adianta. Se você buscar na multidão, você vai falhar, você vai errar. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mesmo assim, Jesus continuou sendo amigo de Pedro. Judas o traiu. E Judas não teve o mesmo final. Por quê? Porque ao invés de se redimir na cruz, ele foi se redimir com a multidão. Ele foi se redimir com a religiosidade. Muito mais do que a capa da religião. Jesus quer que você tire toda a capa, todo o rótulo, e que você dependa somente dele. Porque infelizmente a gente torna até os nossos rituais dentro da igreja como capas. Não, se eu ficar um mês sem tomar ceia dentro da igreja, eu vou ser atropelado por um ônibus. Como se tomar a ceia dentro da igreja fosse o único significado da Santa Ceia do Senhor. Quando Jesus diz para toda vez que você partir o pão, lembrar dele, é quando você fizer isso com seu irmão. Saiba que você ceia aqui com seus irmãos, sim, mas você ceia lá fora com seus parentes que não são crentes. Você, toda vez que você divide a esfirra do Habib's com seus amigos pobres, você também está partindo pão com eles. Se toda vez que você fizer esse ato de dividir, de compartilhar, de ofertar na vida de alguém, de abençoar a vida de alguém, você deve fazer isso em memória dele, porque ele fez isso por amor a você também. Qual é o rótulo que você carrega? Por muito tempo eu carreguei um rótulo do perfeitinho, porque eu estava dentro da igreja, filho de pastor.
Não fumava, não bebia, não roubava, não matava, não era mulherengo porque o shape não ajuda. Minha vitória teve sabor de mel. Fazem 7 anos que eu estou casado com uma mulher linda, graças a Deus. Arrumei uma mulher que não orava nada. Deus está mudando a vida dela. Eu queria tirar uma identidade. Com 12 anos de idade eu não tinha um RG. Minha mãe me enrolava para tirar um RG e eu não sabia por quê. Eu precisava tirar o RG e nada. E aí um dia na escola, teve um campeonato de handball. Acredite, eu joguei. Faz muitos anos, faz mais de 50 quilos. Eu comecei a cobrar minha mãe porque eu precisava tirar o meu RG. Uma hora ela não conseguiu fugir mais, eu fui tirar o meu RG. E eu descobri que o meu pai não era o pastor. A minha mãe se divorciou quando eu tinha 9 meses de idade. E ela se separou por causa do vício da bebida, por causa do ciúme. E casou-se com um pastor quando eu tinha 9 meses de idade. Eu dentro da igreja, com o sonho de ser pastor, era a cópia do meu pai, que não era meu pai. Bartimeu, filho de Timeu. Às vezes a gente se apega a algumas coisas e a gente não percebe. Que talvez você está carregando coisas aí e falando que, não, deve ser maldição hereditária. Não, as coisas não dão certo na minha vida porque meu pai não deu certo, minha mãe não deu certo. Só que de um filho, de um alcoólatra, de um viciado, de um ciumento, de um mentiroso. Eu estava dentro da igreja servindo a Deus. Porque não era a experiência do meu pai que fazia eu ser um servo de Deus. Era a minha experiência com Ele que mudava a minha história. Hoje, graças a Deus, eu posso falar com 32 anos, eu nunca fumei, eu nunca bebi. Isso nunca fez diferença na minha vida. Então para de olhar para o que aconteceu de ruim na sua família, na sua casa, porque a história que Deus quer para você é totalmente diferente. Ele quer que você arranque a capa e que você acredite que muito mais do que Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, que você confie no filho de Davi, no filho do Deus vivo, que é capaz de transformar, que é capaz de curar, que é capaz de te fazer voltar a enxergar. Porque por muito tempo eu estava dentro da igreja, mas eu não conseguia enxergar Cristo em lugar nenhum. Porque às vezes a gente olha tanto para a aparência, que para Jesus aparecer tem que ter fumaça, tem que ter luz, fogos, tem que ter uma música de fundo, suspense. Só que Deus está do seu lado. Deus está no sorriso de alguém, no choro de alguém, no abraço de alguém, na oferta de alguém. O tempo se passou na minha vida e um dia o meu nome foi parar dentro da casa do meu pai. Meu pai assistindo a televisão, ele viu eu participando de um programa de TV, porque infelizmente há 2 anos atrás eu estava sofrendo muito com uma obesidade absurda. Estava passando muito mal mesmo, ia amarrar o cadarço, dava asma na hora. Um dia eu recebi um sinal, eu fui na farmácia me pesar, naquelas balanças que você põe R$1, sai o papelzinho com as informações, saiu, por favor, 1 de cada vez. Foi quando eu percebi que eu tinha que cuidar de mim, porque nós somos templo. Há 2 anos atrás eu já era o templo de Salomão. Foi quando mamãe, para me ajudar, me inscreveu num programa de TV, na Rede Record, chamado Além do Peso. Alguém assistiu Além do Peso da Record? Tem bastante desempregados aqui, vamos orar para Deus abrir as portas, né? 3 horas da tarde na Record, só se trabalha na Record, né? Eu não queria ter ido para aquele lugar.
Eu tive que ficar carregando meu nome na barriga, porque eles tinham umas camisetas tamanho Tenda do Milagre, e eles colocavam um nome bem grande na camisa. E tudo que você fazia, aparecia o seu nomão lá. O meu nome é Daniel Araújo Mendes Neto. Mais do que Bartimeu, eu era Bartimeu, porque meu pai chamava Daniel e meu avô chamava Daniel. Não tinha como eles não me encontrarem. Meu pai me viu pela televisão, morando a 200 quilômetros da minha casa, em São Paulo. Ele encontrou uma tia minha no banco e falou para ela: você pode dar meu número para ele? Aquela tia arrumou um jeito de dar um número para mim, eu adicionei no WhatsApp. Ele falou: filho, queria te pedir perdão por tanta coisa, eu não tive oportunidade de te ver crescer, e eu não tive oportunidade de nada, mas eu estou acompanhando, e eu tenho visto o seu testemunho, porque lá eu tive que dar um bom testemunho. Porque você pode levar o nome de Jesus estampado na sua camiseta, na sua faixinha, nas suas canções, mas você precisa levar o nome de Jesus no seu nome também. Ele falou: eu tenho visto você se esforçando, você aprendendo, porque é muito fácil ser crente aqui dentro da igreja, é difícil ser crente lá fora. Lá eu tive que dar um bom testemunho. Falei de Deus naquele lugar, mantive um bom testemunho, um bom relacionamento com as pessoas. Em 4 meses, eu perdi 50 quilos e ganhei o programa. Engordei tudo de novo, o problema é meu, cuida da sua vida. Vocês não sabem o que é ser convidado para pregar num Bola de Neve. Eles têm uma máfia de pessoas com crachás, que elas surgem, você não sabe onde você está andando, a pessoa, pum, ai! Quer sair, pastor? Depois chega o meu personal trainer, Bigard, e me dá uma bronca. Mas o povo fica colocando comida na gente, porque crente é assim, a gente não fuma, a gente não bebe, mas aí o que a gente faz? E fala mal dos outros, né? Vamos combinar. Recebi um convite, anos depois, porque através do meu ministério, muitas pessoas me chamando de fracassado, muitas pessoas falando que eu estava viajando, porque onde já se viu largar o trabalho para querer viver de ministério. Há 16 anos eu tenho um ministério de louvor. Ninguém me dava moral. Quando eu comecei a fazer piada, o pessoal começou a me conhecer. Um dia recebi um convite de uma igreja muito grande, em Campinas, em São Paulo, que eu nem sabia que existia. Eu vi aquela igreja e falei: meu Deus do céu, como Deus honra. Né? Aquela pessoa lá atrás que todo mundo olhava e falava: meu, você nunca vai conseguir nada. A cada dia Deus tem me honrado mais. Quanto mais o tempo passa, Deus me honra cada vez mais. Quando eu fui para aquela igreja, eu costumo fazer uma divulgação, eu divulguei pelo WhatsApp para uma lista de transmissão, e o meu pai estava lá, naquela lista de transmissão, e ele falou: é na rua da minha casa. Naquela noite ele entregou a vida para Jesus. Eu tenho um pai pastor e um pai quase crente, que está sendo acompanhado por um pastor. Porque através da minha vida, através do meu nome, através do caráter de Cristo em mim, Ele quis se aproximar de mim. Você precisa largar a capa. Você precisa encarar a realidade. Que você não precisa de nada. Você só precisa do filho de Davi. Você só precisa do Jesus na sua vida. Quando eu tirei a minha capa de fracassado, de derrotado, as bênçãos começaram a correr atrás de mim. Eu nunca fui uma pessoa que fui muito de buscar, porque infelizmente as pessoas vêm para a igreja para buscar. Tem muita gente que vem para a igreja para buscar. O dia que você entender que muito mais do que buscar, se você entregar tudo que você tem, Deus não vai te desamparar nunca. Quem ofereceu coisas para Jesus no monte foi o inimigo.
Tem gente que vai no monte para conquistar as coisas. O dia que você entender que você não precisa mais de sacrifício para a sua cura chegar. Você não precisa mais de esforço humano para você conseguir aquela vitória que você precisa, aquela conquista que você precisa. Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. E hoje o milagre já está dentro de você. O que você precisa é o que nós lemos aqui no final. A tua fé te curou. Só que você tem que entender que a fé é muito mais do que só um veículo de crença. Porque seria muito injusto Deus formar as pessoas e falar assim: quem acreditar em mim sem ver, vai para o céu. Quem não acreditar em mim sem ver, vai para o inferno. Deus não seria tão injusto desse jeito. O que você precisa entender é que Jesus, quando vem até o cego e fala assim: o que queres que eu te faça? Ele sabia o que o cego queria. O cego não queria um açaí. Ele queria enxergar. Jesus sabia o que aquele cego queria. Mas sabe por que ele perguntou? Porque Jesus quer diálogo com a gente. Jesus quer conhecer os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. Fé é muito mais do que só crença. Fé é um veículo de relacionamento com o Pai. Pastor Bigard, nós nos conhecemos há pouquíssimo tempo. Hoje ele está em São Paulo e eu estou aqui. Por que ele confiou de eu trazer uma palavra para vocês? Por que ele confiou de eu estar na frente dessa igreja enorme, trazendo uma palavra para você? Porque ele decidiu me conhecer. Você não confia em quem você não conhece. Jesus quer que você conheça o suficiente para parar de só acreditar. Porque acreditar, qualquer um acredita. Quem aqui nunca viu aquela pessoa? Não, eu acredito, né, em Deus, Maria, cosmos, boas energias, nas plantas. Acreditar, qualquer um acredita. Deus quer que você o conheça de verdade. E que você confie muito mais do que só acreditar que Ele pode curar. Que você possa confiar que Ele já te curou. É totalmente diferente. E Ele quer fazer você enxergar. Talvez o que você ainda não tenha enxergado. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Naquela época ele tinha que fazer essa oração. Hoje você não precisa mais fazer esse pedido. Porque Ele já teve compaixão de você. Ele se entregou na cruz do Calvário, no seu lugar. Ele pegou todos os seus erros, as suas falhas, os seus defeitos, os seus rótulos, os seus nomes. E a partir da hora que você entrega a vida para Jesus, Ele escreve o seu nome no livro da vida. E esse nome ele não pode ser apagado. Nem o pecado pode apagar esse nome. Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz que aquele que está em mim, nenhuma condenação há. Ainda que as pessoas tentem te derrubar, ainda que a multidão tente te calar, te parar, não pare de clamar, porque o filho de Davi está nesse lugar, e ele está querendo ter um relacionamento com você, ele quer ouvir sua voz, e ele quer te chamar pelo seu nome. Quando a Bíblia diz para você negar-se a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir, não é que você deve viver uma vida de fracasso, não significa que você deve viver uma vida de miséria, não significa que você deve viver uma vida de tristeza. Negar-se a si mesmo é ter uma única convicção, ter a convicção que você nunca vai merecer estar no céu, você só vai para o céu pela misericórdia e pela graça de Deus. Por muitos e muitos anos, eu carreguei um rótulo, eu carreguei uma capa que não era minha. Por muitos e muitos anos, eu me protegia com uma cobertura espiritual do pastor, ou de uma pastora, ou de um líder, como se só isso fosse necessário. Você pode sim ter pessoas orando, pessoas intercedendo, pessoas cuidando, pessoas discipulando você.
Mas Jesus quer ter uma experiência com você. Infelizmente, às vezes a gente deixa a responsabilidade só para o meu líder, só para o meu pastor. Só que Jesus tem uma história que Ele escreveu antes de você nascer, que ninguém pode cumprir isso. Ninguém, só você. Porque está no seu nome. E um dia você vai poder ver. Você vai alcançar até aquelas pessoas que você nem conhece. Não por causa do seu nome, mas por causa do nome que está sobre todo nome. O único nome que é digno de honra, digno de glória e digno de louvor. E o nome que está essa noite aqui, porque aqui tem doentes, porque aqui tem cego, porque aqui tem pessoas tristes, pessoas com rótulo de deprimida, de fracassada, pessoas que carregam um rótulo, que carregam uma capa do relacionamento, onde precisa colocar toda a esperança no companheiro para ser feliz, onde precisa de coisas para te satisfazer. Você não precisa dessas capas. Por mais bonita que pareça a capa, Jesus está te chamando essa noite, no meio de uma multidão, para você arrancar essa capa, e para você ir em direção, e para você deixar de ser uma pessoa marginalizada, uma pessoa sem crédito, uma pessoa que ninguém confia, ninguém acredita, para ser curada na frente de todo mundo, e entrar no caminho, e seguir a Cristo, por toda a sua vida. E Ele quer fazer esse milagre essa noite aqui. Eu gostaria de perguntar, qual é o seu nome? Algumas pessoas me criticam às vezes, pastora, porque embora eu insisto falando que eu não sou pastor, o pastorzão é um personagem. Como eu acabo abraçando as pessoas, cuidando das pessoas, as pessoas acabam me chamando de pastor. Pastor, tudo bem e tal? Eu já tentei uma vez ficar mudando isso nas pessoas. Não me chama de pastor não, porque eu não sou pastor. Muito maior do que qualquer título ou uma unção que uma pessoa coloca sobre você, é a unção que Deus tem para a sua vida. Essa unção vem antes do que qualquer nomenclatura, porque não importa. As cartas que Paulo escrevia, ele dizia: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Antes vinha o nome, que você use o seu nome para glorificar o nome que se entregou por você e que te amou tanto, que te chama no meio da multidão e pede para você: filho, filha, para de se chamar de pecador. Filho, filha, para de se chamar de fracassado. Filho, filha, para de se chamar de sem talento, sem futuro, sem marido. Filha, para de se chamar de mãe solteira. Filho, para de se chamar de órfão. Filha, para de se chamar de solitária, de sozinha. Porque pode uma mãe se esquecer de um filho, mas Ele nunca se esquece de nós. Um marido pode esquecer uma esposa, mas Ele nunca se esqueceu de você. As pessoas podem te chamar por apelidos, as pessoas podem te chamar por pseudônimos, as pessoas podem te chamar pelo que você aparenta ou pelo que você faz. Mas Ele te chama de filho, Ele te chama de amigo, Ele te chama de justo, de puro, de santo, porque o preço já foi pago e o inimigo não pode te paralisar, a multidão não pode te calar, e você, a única coisa que você precisa fazer é ter fé, e uma fé que não é só acreditar, mas é confiar que a minha cura já aconteceu, e ainda que as pessoas tentem me calar, eu vou continuar clamando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Está difícil, mas eu estou enxergando. Está difícil, mas eu vou continuar. Está difícil, eu não me encaixo, mas eu vou entrar no caminho, porque a minha vida é te seguir, a minha vida é te servir. Eu tiro todo o rótulo, eu tiro toda a capa, porque eu sou mais que vencedor por aquele que me amou.
Todos os seus nomes, todos os seus rótulos foram pregados na cruz do Calvário. E Ele te dá um novo nome. A palavra de Deus diz que Moisés era chamado pelo nome. Deus falava face a face com ele como quem fala a um amigo. Mas antes de chegar na presença de Deus, Deus diz para ele: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Aquilo não significava simplesmente tirar a sandália porque ele ia pisar num tapete fofinho, porque provavelmente o lugar que ele estava tinha pedra, tinha espinho. Mas Deus está falando para você tirar algo que conforte seu caminhar para entrar na presença dEle, porque a presença dEle com pedra, com espinho, é melhor do que qualquer conforto que o dinheiro pode te trazer, qualquer conforto que a cobertura do seu bom emprego, qualquer cobertura do seu bom relacionamento, qualquer cobertura do seu talento ou sua beleza, tudo isso passa, mas só a palavra dEle fica. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não quero frequentar a igreja como um clube social, onde eu venho só para encontrar as pessoas, ouvir uma boa música e ouvir uma palavra motivacional. Eu quero enxergar, porque eu quero que as pessoas sejam transformadas através da minha vida, porque o meu nome não pode ser o resto da vida ovelhinha machucada, que o dia que o pastor não ora, o dia que a pastora não chama pelo nome, o dia que o irmão não me cumprimenta, eu fico chateado. Eu fui chamado de filho, e como filho eu quero parecer com o Senhor, que cura a pessoa sem merecer, que ama a pessoa sem merecer, que perdoa a pessoa sem merecer, porque hoje Ele está dentro de mim, e hoje Ele está dentro de você, e Ele quer te dar um novo nome. Ele é a própria vida. Você pode viver sua vida, mas você vai morrer a sua morte. Mas quando você morre com Ele, Ele te dá a vida eterna, e Ele te dá um novo nome. O meu mundo está totalmente nas mãos dEle. Hoje eu não sou mais um marginalizado, hoje eu estou no meio do caminho, seguindo, não ao Jesus de Nazaré, mas seguindo ao Filho de Davi, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus que veio em carne e habitou entre nós, e que quer ouvir a sua voz essa noite. Eu não sei se alguém aqui vai ter coragem de ir embora desse lugar sem levantar a voz, sem levantar a mão. Tem uma grande multidão aqui, mas Jesus está passando nesse lugar. Você pode não ter uma cegueira física, mas você pode ter uma cegueira espiritual. E Ele quer te curar, só que Ele precisa ouvir a sua voz. Você precisa conversar com Ele. Você precisa se derramar na presença dEle. Você precisa falar: Senhor, eu quero enxergar. Senhor, eu quero fazer. Senhor, eu preciso que as coisas aconteçam na minha vida. Mas Ele tem que ouvir o seu clamor. E o seu clamor tem que se diferenciar da multidão. Porque a multidão clama pelo Jesus de Nazaré, mas nós clamamos pelo Filho de Davi. É Ele que você tem que clamar. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em Ti. Eu confio
compaixão de mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti, Senhor. Jesus, eu preciso. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio. Levante suas mãos e declare: creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida em mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Eu preciso. Nada é impossível parar. Nada é impossível. Nada é impossível, não. Tens o meu mundo em suas mãos. Declare: nada é impossível. Nada é impossível para Ele. Ele quer remover sua capa. Ele quer transformar seu nome. Ele vai mudar sua história. Ele vai te curar. Eu muito mais do que apenas acreditar. Confie que Ele já te curou. Creio que tu és a nós precisamos de ti, Senhor. Quando você toma a ceia, quando você se lembra do sacrifício dele na cruz, você pode e você vai ser curado. Não é por causa de um pãozinho Puma ou um suco Del Valle, mas é porque ele entregou a vida dele por você. É porque ele derramou o sangue dele por você. Independente da sua aparência, independente do nome que você carregou por muito tempo, Ele já pagou o preço. A única coisa que Ele quer é que você confie nele, que você descanse nele, que você se entregue a Ele. Tens o meu mundo em suas mãos. Eu não quero te pedir, Senhor, para que o Senhor desça nesse lugar, para que o Senhor se faça presente nesse lugar. Eu quero te agradecer, porque o Senhor está presente nesse lugar, dentro de cada um de nós. Eu te agradeço porque eu já posso enxergar o Senhor em mim. Eu te
te agradeço porque eu posso enxergar o Senhor nos meus amigos, o Senhor nos meus irmãos. Quando for partir o pão, que eu possa me lembrar que Ele se entregou por nós, mas no terceiro dia Ele venceu a morte, Ele tomou a chave do inferno. Nem a chave do inferno o diabo tem. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nada, nem ninguém podem me calar. Creio que não há outro igual a ti, Jesus. Jesus, declaro e creio que eu quero confiar em ti, Senhor. Conheço a sua história, eu não sei nem o seu nome, mas infelizmente muita gente sofreu, muita gente se adoeceu, muita gente foi calada, foi paralisada pela multidão. Infelizmente, muitos crentes não têm honrado o nome de Jesus com seus julgamentos, com seus olhos, porque infelizmente a gente começa a padronizar, não, esse pode, esse não pode entrar na igreja, porque o culto tem que ser do jeito que a gente quer, porque a igreja tem que ser do jeito que a gente quer, as pessoas precisam se vestir, se falar, as pessoas precisam cantar da forma que a gente quer. Eu queria fazer um pedido para você que está nesse lugar talvez se afastou do caminho do Senhor, você que está nesse lugar e há muito tempo está na igreja, mas parece que nada acontece. Talvez você só não saiu por falta de oportunidade, por falta de tempo ou até por medo. Eu queria te falar uma coisa: as pessoas erram. Não pense que no meio daquela multidão só tinha ímpio, não. Tinha muito crente no meio daquela multidão, mandando o cego se calar para não atrapalhar a marcha para Jesus deles. Tinha crente ali no meio, mandando o cego se calar para não atrapalhar o Senhor deles. Mas foi para aquelas pessoas que Jesus veio. É para o marginalizado, é para o fracassado, é para o mendigo. Também para a pessoa cheirosa, bem vestida e arrumada que está do seu lado, porque às vezes a gente acha que fazer o bem para as pessoas e partir o pão é só com quem está lá fora passando necessidade, mas saiba que existe uma pessoa aí do seu lado que está precisando sentir a presença do Senhor Jesus. Saiba que existe uma pessoa aí do seu lado que está precisando ouvir a voz de Jesus, sentir o abraço de Jesus. E sabe como que essa pessoa vai sentir esse abraço? Sabe como essa pessoa vai ver Jesus, filho de Davi? Através de você, através do seu abraço, através do seu carinho, do seu sorriso, da sua oferta, da sua palavra de amor, do seu incentivo, da sua motivação. Então eu gostaria de fazer um convite essa noite. Eu sei que existem umas pessoas aqui que não vão ter coragem de fazer isso no meio da multidão, mas eu sei que existem pessoas nesse lugar que sabem que Deus me trouxe nesse lugar para falar com você, que Deus me trouxe nesse lugar para falar para você
Não carregue o nome que você tem carregado. Não carregue a capa e o peso que você tem carregado. Porque Jesus te diz: vinde após mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu gostaria de convidar você que precisa ter mais intimidade com Jesus, você que está precisando entregar o seu caminho a Jesus, você que quer lançar fora a sua capa e viver o novo de Deus na sua vida. Eu gostaria de convidar você que publicamente cansou de ser chamado de fracassado, de perdedor, de pecador, e você quer ser chamado de salvo, de puro, de santo, de justificado, de amigo e de filho de Deus. Eu queria te convidar a vir aqui na frente, porque eu queria orar por você, eu queria te dar um abraço. Não deixa a multidão te calar, não deixa a multidão te parar. Apenas levante a sua voz e diga: filho de Davi, tem compaixão de nós. Eu te agradeço porque o Senhor está aqui. Ele está nesse lugar. Confie no Senhor, espere no Senhor, descanse no Senhor. Se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Pra cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Declare: rompendo, rompendo em fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor muda o nosso nome. Obrigado, Senhor, porque pessoas vieram nesse lugar decididas a retirar as suas capas, retirar os seus rótulos. Obrigado que o Senhor é o meu mundo, Pai. Ele te chama de filho, Ele te chama de amigo, e Ele te faz enxergar.